Gênesis 37, por favor, abra a sua Bíblia em Gênesis 37, o nosso texto, nosso assunto é como lidar com as adversidades. Irmãos, nós regressamos à vida de José do Egito, que foi o homem que mais pareceu com Jesus no Antigo Testamento. Denis Kiziar escreveu um livro chamado Vencendo as Crises, e nós estamos seguindo esse livro na medida do possível, não com tanto brilhantismo do autor, mas na medida do possível nós estamos caminhando com esse livro, de sorte que o que for bom para o seu coração certamente é do autor, tá bom? Então nós queremos agradecer esse livro que tem abençoado tanta gente. Nós já vimos como lidar com a hereditariedade, como lidar com mal entendidos, e agora vamos tratar em como lidar com as adversidades, à luz da vida de José. Achou sua Bíblia? Deixa sua Bíblia aberta, versículo 18. Leio na versão século 21, acompanhe-me com a sua. Eles o viram de longe, e antes que chegasse onde estavam, planejaram uma conspiração contra ele para o matar, dizendo uns aos outros: lá vem o sonhador, vamos matá-lo agora e lançá-lo numa das cisternas, diremos que uma fera o devorou, então veremos o que será dos seus sonhos. Mas ouvindo isso, Rúben livrou das mãos deles, dizendo: não vamos tirar-lhe a vida. E acrescentou: não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna aqui no deserto, e não encosteis a mão nele. Ele disse isso para livrá-lo das mãos deles, a fim de restituí-lo a seu pai. Logo que José chegou a seus irmãos, eles o despiram de sua túnica, a túnica longa que estava usando, e agarrando-o, lançaram-no na cisterna. A cisterna estava vazia, não havia água nela. Depois disso, sentaram-se para comer, e levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Nos seus camelos traziam essências aromáticas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. E Judá falou aos seus irmãos: de que nos serve matar nosso irmão e esconder o seu sangue? Vamos vendê-lo a esses ismaelitas, não encostaremos a mão nele, pois ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos o escutaram. Quando os negociantes midianitas passaram, eles tiraram José, fazendo subir da cisterna, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, José já não estava ali. Ele então rasgou as suas roupas e, voltando-se para seus irmãos, disse: o menino não está lá, e eu para onde irei? Eles então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito e tingiram-na com sangue. Emendaram a túnica longa, fazendo-a chegar a seu pai com esta mensagem: achamos esta túnica, vê se é ou não a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e exclamou: a túnica de meu filho. Uma fera o devorou com certeza, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas roupas, vestiu-se de roupa de saco e lamentou seu filho por muitos dias. E todos os seus filhos e todas as suas filhas levantaram-se para o consolar. Ele, porém, recusou-se a ser consolado e disse: na verdade, com lágrimas descerei ao meu filho até o túmulo. E seu pai chorou assim por ele. E os midianitas venderam José no Egito a Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda. Irmãos, queira Deus abençoar a sua palavra. Vou falar sobre a adversidade, e a Bíblia, em João 16:33, nos diz assim: no mundo tereis aflições. Há uma outra versão que diz: no mundo passais por aflições. Então,
esteja você, meu querido irmão, minha querida irmã, absolutamente certa de que durante a sua caminhada cristã por aqui, você passará por adversidades, você passará por tribulações. Quando Paulo e Barnabé voltavam de Listra, Icônio e Antioquia, eles estavam interessados em discipular os novos crentes. E as Escrituras registram que eles estavam fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Era isso que eles estavam ensinando, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Atos 14, versículo 22. Então a Bíblia deixa claro que o crente não está isento de problema, o crente não está isento de adversidade. Então vamos ver as adversidades pelas quais passou José e considerar essas adversidades da vida que, se não passamos, com certeza um dia passaremos. Em primeiro lugar, o que enfrentou José? José enfrentou rejeição, e rejeição dos seus próprios irmãos. Capítulo 37, versículo 18, de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Os irmãos lembram-se que José foi mandado a Siquém para ver como os irmãos estavam, pelo seu pai Jacó, e aí ele descobriu que os irmãos não estavam em Siquém, estavam em Dotã, mais adiante, mais à frente. E quando os irmãos o viram chegar, resolvem matá-lo. Isso era grave, irmãos, porque eram pessoas da sua própria família. Você pode pensar que um inimigo, um adversário, um desconhecido não vá com a sua cara e, sei lá, por alguma razão, queira lhe fazer maldade. Mas quando irmãos consanguíneos, vamos dizer assim, querem matar o humano, isso é muito grave. Eu sei de irmãos em Cristo que foram rejeitados pela sua própria família depois da sua fé e da sua conversão a Jesus Cristo. Eu batizei um irmão em Guaíba, que depois que ele foi batizado, as suas filhas e sua esposa viraram a cara para ele e não falavam com ele na própria casa. Como isso é duro, irmãos. Recentemente preguei aqui sobre Absalão, que fez de tudo para destronar seu pai Davi, tentando matá-lo. E aí no Salmo 55, Davi diz assim: com efeito não é o inimigo que me afronta, se o fosse eu o suportaria, nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia, mas é tu, homem meu igual, meu companheiro, meu íntimo amigo, juntos nos entretínhamos e íamos com a multidão à casa de Deus. Salmo 55, de 12 a 14. Muitos de nós crentes temos que conviver com a rejeição, assim como José teve que lidar com seus irmãos. Foram quase 14 anos de rejeição. Então, como lidar com a adversidade de ser rejeitado? Em segundo lugar, o que enfrentou José como adversidade? Foi ridicularizado pelos seus próprios irmãos. Versículo 19, e diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Ser rejeitado é duro, mas ser constantemente ridicularizado é mais doloroso ainda. Palavras ferem, palavras cortam, palavras ficam na nossa cabeça, machucam profundamente.
E alguns de nós já experimentamos essa forma de aflição. Se você é crente, quem sabe ouviu alguma coisa que eu já ouvi, ô pregadorzinho, ô pastorzinho, ô santinho. E aí vem o abuso verbal, e às vezes é abuso duro, irmãos. Quantos crentes no trabalho, na escola, na vizinhança, em tantos lugares, sofrem esse tipo de adversidade, são perseguidos com ridicularização. Hoje estamos falando em bullying, né? No meu tempo a gente falava outra coisa. Qual era o termo que nós usávamos? Gozação, não era isso? Era gozação, não é? Na escola, estou falando de 1900, era Cid Almeida, né, irmãos? Dá um desconto, né? Terceiro lugar, irmãos, que mais José enfrentou? José enfrentou injúria, dano, irmãos. Despiram-no da túnica e tomando, lançaram na cisterna, versículos 23 e 24. Os seus irmãos arrancaram a sua túnica. Lembra que José fez uma túnica especial? E se os irmãos acompanharam enquanto eu lia, a túnica de José era superior à dos seus irmãos, porque vinha até abaixo, e a dos irmãos vinha até o joelho. A dos irmãos era túnica de trabalhadores. A de José era uma túnica mais requintada, superior, de um supervisor. Então, José, por causa do seu pai, diga-se de passagem, foi alvo dessa dor causada no coração dos seus irmãos, e o ódio por José cresceu de tal modo que ele se tornou objeto de especial aversão por parte dos seus irmãos, e então eles rasgaram violentamente. Há uma versão que diz assim: e tomando, o lançaram na cisterna vazia sem água. Foi tratado com violência, injúria física, uma experiência fisicamente dolorosa. Você já foi vítima de uma experiência assim? Já sofreu injúria, dor física por causa de ódio? Talvez tenha alguém aqui já enfrentado isso. Em quarto lugar, José sofreu na adversidade confinamento, versos 24, 19 e 10. E tomando, mas leio o 24, e tomando, o lançaram na cisterna, depois o tomou e o lançou no cárcere. E nós ficamos confinados recentemente na pandemia, não é? E não sei como é que foi a sua experiência tendo que ficar dentro de casa, tendo que ficar afastado das pessoas queridas. A experiência, no geral, foi muito ruim, não é? Mas José foi lançado num poço, não por alguma pandemia, não por algum erro, mas por inveja e circunstâncias fora do seu controle, o que é pior ainda. O que mais José sofreu? Quando ele é vendido para o Egito, ele vai para a casa de Potifar, onde nós acabamos a leitura, e lá ele se tornou administrador de Potifar, mas ele passou por uma outra adversidade que foi tentação. Diz o capítulo 39, de 7 a 10, eu leio só parte dessa leitura. A mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo, falando ela a José todos os dias. Irmãos, uma coisa, alguém disse, é procurarmos a tentação. Outra coisa é sermos procurados por ela. Reparou a expressão?
todos os dias. Nós temos, irmãos, duas expressões homônimas no nosso vernáculo. Todo dia são 24 horas no dia. E todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Ele estava cada dia da semana sendo tentado por essa mulher. E Deus nos prova muitas vezes e permite provações na nossa vida, tentando colher o que há de melhor em nós. Mas Satanás nos tenta para expor o que há de pior em nós. E é uma luta, irmãos, tá? E todos nós temos um campo de batalha. Em que área da sua vida Satanás está trabalhando agora? Se ainda não está trabalhando, fique prevenido, porque Pedro diz para a gente vigiar, porque o diabo, nosso adversário, anda ao derredor como leão, procurando a quem possa tragar. Então, se você for tentado, e às vezes somos tentados no momento que nós não esperamos. E aqui José, irmão, José estava solitário, José era bonito, José estava na flor da sua idade, era jovem, ele podia dizer assim: eu sou uma pessoa carente, eu estou sozinho, eu tenho tantas necessidades, e podia ceder, mas ele não fez isso, e ele passou pela adversidade da tentação. Em sexto lugar, ele passou pela calúnia, irmãos. Olha o que é dito, a mulher disse de José. Olha, vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vede, trouxe-nos meu marido esse hebreu para insultar-nos. Veio até mim para se deitar comigo, mas eu gritei em alta voz. Ouvindo ele que eu levantava a voz e gritava, deixou as vestes ao meu lado e saiu fugindo para fora. Versículo 13. Você já foi caluniado? Você já foi difamado? Você já foi falsamente acusada? José havia acabado de ter o ato mais corajoso da sua vida: fugir. Isso mesmo. O ato mais corajoso da sua vida. Deu no pé, fugiu. Passou pela adversidade de ser difamado. E quando nós somos difamados, dá uma vontade da gente revidar, dá uma vontade da gente se defender, da gente mostrar os podres da pessoa. A gente, às vezes, muita gente perde a cabeça, não é? O pior é que isso se espalha como um relâmpago, e às vezes você nem tem defesa. A dor e o estrago muitas vezes são insuportáveis. Mas uma sétima adversidade passou de José. Ele passou pela adversidade do desapontamento. Ele foi preso, foi mandado para a prisão por causa dessa calúnia. Eu sempre acho que ficou barato, ficou muito barato, era para ele ser morto. E aí, lá na prisão, ele se encontra com o padeiro e o copeiro-mor do rei. Possivelmente houve uma tentativa de envenenamento do rei. E esses dois homens eram figuras-chave no reino ante-faraó. E eles eram os principais suspeitos. E então eles foram presos enquanto o inquérito corria, não é? E quando José chega à prisão, eles estão meio borocochôs, cara assim de que estão numa situação muito difícil, e José fala: o que é que houve? E eles contam, e aí José conta um sonho que eles inclusive tiveram, e José interpreta o sonho para eles, dizendo que o copeiro vai voltar à sua velha atividade, mas o padeiro vai morrer.
E aí, José, ao falar isso, olha, você vai voltar e vai ficar em cima de novo, mas lembre-se de mim, fale de mim para Faraó. E aí no capítulo 40, no versículo 23, é dito assim: o copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém ele se esqueceu. Irmãos, você já pediu um favor a alguém e você contava que aquela pessoa que lhe também devia um favor ia se lembrar de você, ia fazer alguma coisa por você e ela não fez? É um desapontamento tão grande, é uma decepção tão grande. Quando nos relacionamos com pessoas que prometem fazer grandes coisas, que trarão grandes mudanças em nossas vidas, e nada acontece, nós ficamos muitas vezes profundamente decepcionados. Parece que a vida de José é enfrentar provações, uma atrás da outra. José, como eu disse, enfrentou quase 14 anos de aflições. Tozer uma vez disse uma coisa que eu queria que vocês gravassem: esse homem foi um santo homem de Deus, não santo como o católico romano ouve a palavra santo, santo como um homem que andou tão perto de Deus que causava impacto com quem convivia com ele. E ele disse o seguinte, aspas, é duvidoso que Deus possa usar grandemente qualquer homem ou mulher até que ele o tenha ferido profundamente. Palavras de Tozer. A adversidade foi um dos maiores fatores usados, permitidos por Deus para lapidar e preparar José para as suas responsabilidades de liderança. Mas eu quero dizer para os irmãos, eu queria muito que a adversidade só criasse coisas boas no nosso coração, só nos estruturasse e nos equipasse para enfrentarmos os problemas da vida. Mas, irmãos, não é assim. A adversidade pode criar amargura na vida de uma pessoa, de crente, pode criar hostilidade. O sujeito pode viver pessimista, vitimista, autopiedoso, desenvolvendo um complexo de mártir. E quantas pessoas, e quantos crentes em nossas igrejas reagem assim? Você não conhece gente que reage assim? Eu conheço, irmãos. Já convivi com muitos crentes que, em vez da adversidade, criar anticorpos para ele enfrentar com mais vigor, mais força, mais experiência a vida, faz com que essas pessoas comecem a viver profundamente pessimistas, irrealistas, cheios de complexos e quase que reclamando, ó céus, ó vida, ó azar. Irmãos, especificamente, quando a gente sabe que Deus não se comunica conosco, nem sempre Deus se comunica conosco para explicar por que estamos sofrendo certas tribulações. Nesse texto, os irmãos conhecem o texto de José, o que a gente lê depois de alguma tribulação, e o Senhor era com José. Mas não diz assim, e o Senhor explicou a José por que ele foi preso. Talvez José pudesse dizer, mas Deus, eu não te honrei, eu fui fiel, Senhor. Senhor, eu não olhei para aquela mulher e o Senhor permite que eu vá para a prisão. E quando nós não temos uma explicação clara no nosso coração, irmãos, como isso se torna também uma grande provação para a nossa fé, para a nossa vida. Aliás, o problema da dor, o problema do sofrimento tem ocupado a mente de filósofos e teólogos por séculos.
Irmãos, mas o que nós devemos apreciar é que o nosso Deus é um Deus de propósitos, é um Deus que tem objetivos na dor. Quais os objetivos e os propósitos de Deus na adversidade? Eu vou dar alguns. Em primeiro lugar, letra A, chamar a nossa atenção. Leiam comigo, por favor. Esse versículo do Salmo 25, 1 e 2 é o salmista falando para Deus. Vamos ler? A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Nós precisamos lembrar que muitos salmos foram escritos por causa dos inimigos, por causa das adversidades, por causa das aflições, quando os salmistas estavam sob pressão. E quando nós estamos diante de infortúnios, tempos de tribulação, como esse salmista que diz: nem exultem sobre mim os meus inimigos, ele tinha inimigos, irmãos. E quando nós estamos em tempos de infortúnios, de tribulação, muitas vezes nós percebemos que o que temos que fazer é clamar a Deus. E nós clamamos a Deus, ou ficamos mais atentos à sua voz. E às vezes ficamos atentos à voz de Deus como não ficávamos antes. C.S. Lewis tem uma frase que ficou famosa, vamos ler todos juntos? Deus sussurra nos prazeres, fala na nossa consciência, mas grita no nosso sofrimento. Ele é o seu megafone para despertar o mundo surdo. E aí, no sofrimento, nós buscamos a Deus. Com inimigos, nós vamos ao Senhor. Diante da adversidade, nós nos achamos fracos. Então, a primeira razão, irmãos, que Deus permite é chamar a nossa atenção para Ele. E muitas vezes a única maneira dele despertar o mundo surdo, despertar um crente surdo, olha o que eu estou falando, despertar um crente surdo para Ele, é com sofrimento, e Ele permite. Qual o segundo propósito? Assegurar-nos do seu amor. Eu queria que os irmãos lessem comigo esses 2 versículos de Hebreus 12. Vamos ler? Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Pois qual filho que não é disciplinado por seu pai? Nós somos seus filhos, Ele nos ama e quer o melhor de nós. E quando muitas vezes nos envolvemos com aquilo que é nocivo, que não é bom para nós, Ele nos assegura o seu amor paternal, punindo, corrigindo, trazendo-nos de volta para o caminho da bênção. Eu sempre, quando falo isso, me lembro do saudoso pastor Manuel Xavier dos Santos Filho, um homem de Deus, um amigo muito grande. Ele perdeu a mãe muito novo, e foi morar com uma tia que cuidou dele. E ele tinha uma idade parecida com a do seu primo. E os dois aprontavam. E muitas vezes a tia pegava os dois fazendo besteira e dava uma coça no primo, mas nele não tocava. E ele ficava às vezes no primo, vendo o primo apanhar, falando, né? Ele não apanhava. E um dia eles fizeram uma besteira muito grande. Ele contou isso aqui no templo antigo. Um dia eles fizeram uma grande besteira.
E naquele dia a tia deixou o primo de castigo, mas lhe deu também uma coça grande. E ele ficou assim: mas tia, por que você não bate em mim e não me castiga? E a tia falou para ele: bem que você merecia mesmo, mas você não é meu filho e eu não posso lhe corrigir assim. E o pastor Manuel disse que naquele dia ele chorou porque não era filho daquela tia. Ele queria ser filho daquela tia. Eu nunca me esqueço disso. Deus corrige aquele que ama. Deus disciplina aquele que ama. E muitas vezes nós passamos por adversidade e a mão bondosa de Deus, a mão amorosa de Deus, trabalhando em nossas vidas, nos consertando. Eu recentemente escrevi um artigo e disse que li num livro que igreja é gente que precisa de conserto. Gostei tanto disso. Eu sou uma pessoa que precisa de conserto, irmãos. Ainda não sou aquilo que Deus quer que eu seja. E quero que Deus me conserte. E você devia querer também, como filho amado desse Deus. Irmãos, muitas vezes é Deus nos trazendo de volta para o caminho da bênção. Terceira propósito de Deus na adversidade, quando Ele permite a adversidade, tornar-nos humildes. E olha o que é dito em 2 Coríntios, quando o apóstolo Paulo fala que ele teve uma experiência gloriosa de ir ao céu e ver coisas inefáveis diante do trono de Deus, e para que ele não se ensoberbesse com a grandeza daquelas revelações, diz ele em 2 Coríntios 12:7, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Espinho, você gosta? Tapa na cara, gosta? Coisas que a gente não gosta, irmãos, e ele diz isso. E orgulho, muitas vezes, é um problema contínuo no nosso coração, constante. E a adversidade, muitas vezes, é um método muito bom, uma maneira de nos humilhar e fazer com que nos apropriemos da graça de Deus. Outra razão para Deus permitir a adversidade na nossa vida é refinar-nos. Leiam comigo a parte B, a parte do versículo 10, a versão da NVI, de Isaías 48:10, a parte de baixo. Vamos ler todos juntos? Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu o provei na fornalha da aflição. Muitas vezes, maneira de Deus trabalhar na sua vida para que você se torne uma pessoa melhor, mais rica, mais valorosa, mais usável, é nessa fornalha da aflição. Que razão mais? Aumentar a nossa fé. Muitas vezes Deus permite a adversidade chegando à nossa vida para aumentar a nossa fé, e nós vamos outra vez à segunda carta aos Coríntios, que é a carta do sofrimento, é a carta dolorosa do apóstolo Paulo. Vamos ler todos juntos, Paulo falando? Contudo, já nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. 2 Coríntios 1:9. Para a maioria de nós, é difícil viver em plena confiança e dependência de Deus. Então, muitas vezes o Senhor, através das provações, nos leva para um ponto onde não haja mais saída, e a única saída vem dele. Lembra-se quando o povo de Israel estava lá
naquele lugar, na pontinha lá, e vinha o exército de Faraó, na frente tinha o Mar Vermelho, o exército por trás, montanhas. Eles não tinham mais o que fazer, então eles tinham que clamar a quem? Aí você não tem mais em quem confiar, a não ser somente nele. Alguém disse uma frase, olha o que é a frase que essa pessoa disse, e eu não sei o autor, podia ter colocado ali, autor desconhecido. Ele diz assim: Cristo raramente é uma realidade, a não ser que se torne primeiro uma necessidade. Parou? Cristo raramente é uma realidade, a não ser que se torne primeiro uma necessidade. E então, muitas vezes, Deus tem que permitir a diversidade para aumentar, para nós termos uma experiência de fé com o Senhor. Também, irmãos, por que Deus permite a diversidade? Para ensinar obediência. Salmo 119, 71, vamos ler todos juntos? Salmista dizendo: foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. E aí, passamos por adversidade, e às vezes você pode se lembrar do tempo que você era criança, e aí de repente sua mãe falava: não faça isso, não toque com fogo que você vai se queimar, não mexa no fogão, não abra a boca do fogão, não mexa com o fogão, vai se queimar, até o dia em que você desobedeceu. Aí mexeu com fogo e se queimou. Te garanto que nunca mais você tratou o fogo da mesma maneira. E às vezes nós temos que ter essa experiência aí. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, diz o salmista, para que eu aprendesse os teus decretos. Quantas vezes aprendemos decretos de Deus, a nossa cabeça dura, só aprendeu depois de passarmos por aflições. Irmãos, em sétimo lugar, lembrar-nos de nossa luta espiritual. Por que Deus permite a adversidade? Leiam comigo Efésios 6, 12. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A adversidade é um lembrete poderoso de que nós temos um adversário que ruge ao nosso redor como leão e que busca alguém a quem ele possa devorar. Mas a adversidade também nos lembra da necessidade de usarmos as armas divinas para lutarmos essa batalha espiritual. Então, são vários os propósitos, eu alistei 7, mas eu sei que eu podia alistar mais. São vários os propósitos santos de Deus, quando Deus permite a adversidade na nossa vida. E são vários que Ele pode ter em mente quando Ele permite essa aflição para nós. Mas não precisamos desanimar, porque nós podemos sair vitoriosos nas provações. E aí o que nós podemos fazer? Eu fico com 3 conselhos que nós podemos fazer para sairmos vitoriosos na adversidade. Em primeiro lugar, você está enfrentando provação, o tempo é difícil, as circunstâncias são calamitosas, você acha que nem tem estrutura para enfrentar o que você está enfrentando? Leia comigo Salmo 62, 8, e a primeira coisa, desabafe com Deus, abra o seu coração para Deus, tenha um momento profundo com Deus, contando o que você está passando. Leia comigo Salmo 62, 8. Confiai nele,
ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração. Deus é nosso refúgio. Irmãos, e isso aí que acabamos de ler, me faz lembrar de Ana. 1 Samuel 1. Penina, a Bíblia diz, a sua rival, ficava irritando Ana. Ela não tinha filhos. E naquele tempo, a mulher procurava ter filhos. Filhos era sinal de bênção de Deus. E Ana era estéril. E um dos grandes ideais da mulher hebreia era ter filhos. E Ana tinha o ventre fechado, cerrado. E eu fico imaginando como Penina implicava. As pessoas associavam as coisas a pecado. Se eu fosse Penina, irmãos, ia falar assim: você caladinha aí deve ter pecado para chuchu. Para não ter filho, meu Deus, está vendo que você está muito mazinha aí, com cara de sonsa e santa aí, mas deve ter muito pecado aí nesse seu coração. Eu ia falar um monte de besteira para machucar mesmo. Irmãos, eu sou mal, viu? Quando eu quero ser, tá? Eu falaria isso. Se ela fosse minha adversária, né? Rival é o que a Bíblia diz lá, né? E, irmãos, até que um dia Ana não aguentou mais. E a Bíblia diz que ela foi ao templo, ela estava em Siló. Siló era o local onde ficou durante muito tempo a tenda do Senhor, onde os hebreus iam buscar ao Senhor. Então ela foi lá, e ela ia lá, e ela naquele dia abriu o coração ao Senhor. E o que você pode fazer na sua adversidade não é apenas orar, mas expor a Deus tudo aquilo que lhe acontece. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas as vossas petições pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração. Não é apenas orar, irmãos, mas expor a Deus, expor a sua frustração, expor como as pessoas têm dito que você é culpado e você não é, o ódio que você está sentindo, o desapontamento com alguma pessoa, a amargura do seu coração, a ansiedade, o medo que você não quer manifestar para os outros, a dor, a desilusão, seja o que for, exponha da maneira mais honesta e abertamente possível a sua situação. E aí eu gosto do que diz o Salmo 55, 22. Vamos lá, todo mundo? Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. O coro lá da minha igreja cantava: lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te susterá. Cantava isso, desde pequenininho ouço isso. Lança o teu fardo sobre o Senhor. Irmãos, aí vem o cantor cristão e nos diz assim: oh, que dor perdemos sempre, oh, que dor no coração, só que nós não vejamos, tudo a Deus em oração. Culto aqui de oração é bom, irmãos, porque é culto de oração e é culto cantado também. Estou brincando com os irmãos. Segundo lugar, irmãos, reafirme a soberania de Deus. Quem nos ensina isso diretamente é José.
porque quando morre o pai, Jacó, os irmãos, com medo de agora que o pai morreu, ele vai se vingar, eles vão e dizem: olha, nosso pai em vida pediu para você não se vingar. E José diz uma coisa muito importante, é tão importante que todos nós vamos ler juntos, Gênesis 50, versículo 20. Olha o que José disse para os seus irmãos: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Irmãos, o que o nosso amigo José está nos ensinando é a respeito da soberania de Deus, e falando para nós exatamente isso. A meu ver, o que sustentou José através de todas essas adversidades, durante todas essas provações, foi a certeza da soberania de Deus. E a soberania de Deus é a pedra que tem sustentado muitos santos através dos séculos, irmãos. E a pergunta que você tem de encarar é essa aqui: quem realmente está no controle do universo para você e de tudo que acontece com você e de tudo que acontece conosco? Quem é que está realmente no controle? Quem você acha que está no controle? É essa pergunta que nós temos que responder, irmãos. E um palestrante, ele exortou-nos a ver a mão de Deus em tudo que nos ocorre. E ele disse o seguinte, olha o que ele disse: tirem dos seus vocabulários palavras como destino, azar e sorte. Falou, saia da boca de vocês a palavra destino, sorte, azar. E ele acrescentou: vocês são filhos do rei, não filhos do acaso. Vocês são filhos do rei, não filhos do acaso. Então devemos aprender a em tudo ver a mão do Pai. O que mais fazer, irmãos? Leia na provação a palavra de Deus. Salmo 107, versículo 20, enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. E aí eu fiquei pensando, quantas vezes a palavra de Deus, no meio de provação, adversidade, circunstância esquisita, aí nós temos a palavra de Deus, abrimos a Bíblia, e a Bíblia nos confirma o cuidado de Deus. E aí vem um versículo que fala ao nosso coração, dizendo que Deus vê, Deus sabe, e Deus está cuidando. E como isso nos dá alento. Quantos irmãos já tiveram uma experiência assim? Levantem a mão aí. No meio de uma circunstância difícil, abriu a Bíblia deu uma resposta que trouxe alento, trouxe um ânimo, consolou o seu coração. Muitas vezes é a palavra que é a matéria-prima que o Espírito Santo usa para nos curar no meio disso. Então, durante a adversidade, nós precisamos desesperadamente de fé. Fé para confiarmos em Deus, para acreditarmos, crermos que Ele é soberano, até mesmo quando estamos passando, experimentando provações. Você está então passando por provações, leia a palavra de Deus. Permita que as verdades da palavra de Deus corram na sua vida como um rio, encorajando, alimentando, fortalecendo a sua fé. Mas há uma terceira coisa que você pode fazer, a quarta coisa que você pode fazer. Compartilhe a sua dor, a sua aflição com um amigo de confiança. Eu diria com um irmão em Cristo, com uma irmã em Cristo de confiança. Vamos ler o apóstolo Paulo dizendo aos crentes, dos crentes aos Gálatas 6, versículo 2. Vamos lá? Levai as cargas uns dos outros
e assim cumprireis a lei de Cristo. Esse é o meio que Deus graciosamente providenciou para lidarmos com a adversidade. Então, não se esqueça disso. Agora, se lembre também de uma coisa: ninguém vai poder ajudá-lo a levar o seu fardo, se não souber nada a respeito dele. Se você está passando por uma grande prova, por uma circunstância difícil, e você não fala, você talvez tenha que levar o seu fardo sozinho, porque ninguém sabe nada a respeito dos problemas que você está enfrentando. Por outro lado, pare com essa história de ficar falando do seu problema para todo mundo, tá? Nós precisamos de discernimento. Muitas vezes, e graças a Deus por isso, um amigo íntimo, crente em Cristo, ele pode ser um instrumento poderoso na mão de Deus para trazer alívio ao nosso coração, para nos ajudar de uma maneira tremenda e para levar o fardo conosco, em oração, né? E não sei quantas vezes alguém liga para você e diz para você: estou orando por você. E como essa frase, estou orando por você, faz um bem tremendo. É uma outra historinha que eu já estou terminando. Pastor Falcão Sobrinho era pastor da Igreja Batista da Liberdade, na Tijuca, e havia uma irmã que achava que aquela igreja não se importava com ela estava vivendo problemas sérios no lar, e a igreja teve um culto de oração e depois teve uma confraternização, tomaram um café. Ela deixou a Bíblia no primeiro banco e foi tomar o café, e quando voltou pegou a Bíblia que ela julgou ser a sua e levou para casa, porque era muito parecida com a dela. E quando no outro dia foi abrir a Bíblia, ela falou: mas essa Bíblia não é minha. E abriu a primeira página e tinha uma lista de oração, que dizia assim: a minha lista de oração. E adivinha o primeiro nome que estava nessa lista? Primeira pessoa por quem aquela irmã estava orando era ela. E ela falou: eu que estou achando que ninguém ora por mim, e essa irmã está orando por mim. Eu sou o primeiro nome na lista de oração. Irmãos, às vezes um amigo pode orar, ajudar orando por você, às vezes ele lhe dá um conselho, às vezes ele dá uma exortação, dá a você um discernimento bíblico necessário e ajuda você a adquirir uma nova perspectiva, uma nova expectativa, debaixo sempre da orientação do Espírito Santo. Por isso, você está passando por adversidade, talvez você possa procurar alguém piedoso, alguém querido, alguém que você sabe que tem uma fé robusta, alguém que já passou pela mesma circunstância sua, abrir o seu coração e repartir seu fardo, e eu tenho certeza que Deus há de abençoá-lo e abençoá-la. E aí, irmãos, semana que vem, nesse bate-horário, bate-canal, José vai nos ajudar a pensar sobre tentação. Como lidar com as tentações. É esse o nosso tema, mas eu quero terminar orando ao Senhor. Pai, te damos graças, Senhor, porque Tu és um Deus de amor. Nós não somos vítimas do acaso. Nós temos um Deus amoroso, um Deus acessível e um Deus carinhoso que está perto de nós. Muitas vezes, Tu sabes, ó Deus, que nós precisamos passar por algumas aflições e adversidades para crescermos na fé, para amadurecermos, conhecermos melhor o Senhor e a Tua graça.
Às vezes o Senhor quer nos equipar para o amanhã. Ó Deus, não importa o propósito do Senhor quando passamos por adversidade, são propósitos santos e sábios. Então ajuda-nos, Senhor, a passarmos por esses momentos confiantes em Ti, dependentes de Ti. Que Tu nos ajude a ficarmos, ó Deus, cada vez mais fortes, úteis na fé, para abençoar os outros, para ajudá-los também quando eles passaram pelas mesmas provações que nós já passamos, para sermos, ó Deus, canais da Tua graça na Tua igreja, para que o Teu nome seja sempre honrado, para que as nossas experiências contigo sejam cada vez mais vivas, não importa se na dor, ó Deus. Mas obrigado, o Senhor não permite provação acima das nossas forças. Tu prometes que com a provação o Senhor nos dá uma saída. Louvado seja o Senhor que nos ama e que nos conduz em segurança. Obrigado pelos Teus propósitos santos para nós. Sê engrandecido em nossas vidas, aceita a nossa gratidão. Obrigado pela vida de José, que é uma inspiração para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.